Gênesis 2:18, a Bíblia diz da seguinte forma, olha isso, que impactante. Gênesis 2:18. Gênesis, para você que não sabe, é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, tá? Diz assim, ó. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Tá? Eu estou simplificando essa leitura, mas a leitura dentro do original da tradução do João Ferreira de Almeida então disse Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja diante dele todos os dias. É a mesma coisa, é a mesma interpretação do que eu estou falando. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhes corresponda. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, muito importante. Claudinei Pereira, daqui a pouquinho eu vou responder todas as perguntas, tá? Segura essa pergunta aí, que já eu vou abrir para as perguntas e eu vou te responder, tá bom? Aguenta aí que eu já te respondo. Deus fala algo aqui, que aqui fica aberto uma prova muito grande a respeito de que nós somos uma tricotomia. Nós somos um espírito, né? E que temos uma alma e automaticamente habitamos em um corpo. Espírito, alma e corpo. Essa passagem bíblica prova isso. Porque olha o que Deus diz assim, ó. Então o Senhor Deus declarou, olha o que Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Ponto e vírgula. Peraí, como que o homem estava só se Deus visitava ele todos os dias no Jardim do Éden? Como que o homem estava se sentindo só se o Criador de todas as coisas visitava ele todas as tardes? Aqui nós entendemos que mesmo Deus visitando Adão, Adão ainda tinha uma carência na sua vida. Por que essa carência? Porque, veja bem, o nosso corpo se alimenta da comida, da bebida e da folga, que é o descanso. Então, a comida do nosso corpo o alimento do nosso corpo é comida, bebida e descanso. O alimento do nosso espírito vem do Criador, que é o Deus Todo-Poderoso. No Evangelho de João, quando Jesus encontrou aquela mulher no poço de Jacó, Jesus disse, Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, o nosso lado físico se alimenta da comida, da bebida e do descanso. Nosso lado espiritual, nosso lado intelectual, o lado racional, se alimenta de Deus. E a nossa alma se alimenta do quê? Do que a nossa alma vai se alimentar? O corpo come comida, bebe os líquidos que vai o hidratar e descansa. Essa é a comida do corpo. A comida do espírito é a palavra de Deus, é a voz do Altíssimo, é a oração, é o jejum, é o examinar as escrituras. Tudo isso alimenta o nosso lado espiritual, sabe? É a obediência a Deus, é a renúncia da nossa vontade. Tudo isso é uma comida espiritual. E a nossa alma se alimenta do quê? A nossa alma, eu não vi se alguém respondeu aqui. Alguém respondeu? Do que a nossa alma se alimenta? Exatamente o que a Carmen Maia escreveu aqui. Do que a nossa alma se alimenta? Nossa alma se alimenta de outra alma, né? De outra alma. Por quê? Por que a nossa alma se alimenta de outra alma? Aqui nesse versículo está bem claro. Não é bom que o homem esteja só. A alma do ser humano, ela é preenchida pela comunhão com outra alma. A prova é que se você hoje, nesse presente momento, se tornasse dono de tudo nesse mundo, de tudo, dono do dinheiro do mundo inteiro, dono dos condomínios fechados de luxo, dono de todos os Alphavilles, dono de todos os prédios da Times Square nos Estados Unidos, dono de toda a riqueza
e daqueles carros que passam em Beverly Hills, dono dos prédios de Dubai, dono de tudo, mas você morasse sozinho ou sozinha aqui nessa terra e não existisse mais nenhum outro ser humano, você não seria feliz. Pensa, você sendo dono de tudo, mas não tendo mais ser humano na terra, teria felicidade? Você sendo dono ou dona de tudo, mas não tem mais ser humanos aqui na terra, você está sozinha no planeta Terra, você está sozinho no planeta Terra, dono de tudo isso, você seria feliz? Com certeza não. Por quê? Porque a nossa alma, para ela ser alimentada, ela precisa de outra alma. Todas as conquistas que você tem nessa vida, o que causa prazer não é simplesmente a conquista, são as pessoas que te cercam, vendo a tua conquista e celebrando a tua vitória. Então, o espírito se alimenta de Deus, o corpo se alimenta da comida, da bebida e da folga, e a alma se alimenta de outra alma. Por isso que Deus fez Eva, tirado da costela de Adão, para que os dois viessem se completar. Os dois viessem, um completar o outro. Você sabe que muitas das vezes na sua vida, você se deparou com momentos, com situações que você estava para explodir. Você estava para perder o controle. E aí você passou a mão no telefone e ligou para uma pessoa do bem, para uma pessoa que realmente soma na sua vida, e ali vocês começaram a conversar. Você começou a falar e a pessoa te ouvindo, e de repente essa pessoa dava um retorno naquela conversa, e a conversa foi desenvolvendo, passou minutos, chegou a horas, e quando foi olhar, o dia, quem sabe, estava amanhecendo, e aquela agonia que estava dentro de você já tinha ido embora, e você livre. Isso já aconteceu com todos os adultos que estão aqui me assistindo. Por quê? Porque a alma se alimenta disso. A alma se alimenta de uma boa amizade. A alma se alimenta de um relacionamento sadio. A alma se alimenta de um relacionamento amigável. A alma se alimenta de compreensão. Você quer ver a nossa alma ficar feliz? É encontrar outra alma que o dê ouvido, que preste atenção no que está sendo falado. E ao ouvir, que venha um retorno bom. A alma se deleita nisso. A alma não se deleita em comida. A alma não se deleita em coisas materiais. O alimento da alma verdadeiro é uma boa comunhão. Olha aqui quantas pessoas. Já aconteceu isso com vocês? De você passar a mão no telefone e você estava ali, sabe, a ponto de fazer uma besteira. E você começa a conversar. E vai conversando, e vai falando. Parece que você vai desabafando, vai soltando tudo aquilo que está, sabe, sufocando a tua alma. E do outro lado tem alguém te ouvindo. E esse alguém te escuta e te dá um retorno exato. Te escuta e te dá um retorno. Te escuta e te dá um retorno. Com poucos minutos dessa conversa, aquela coisa ruim, aquela fumaça negra que estava envolvendo a tua alma é dissipada e você passa a ter sorrir no telefone. Aí chega ao ponto de você olhar e dizer assim, meu Deus, só você mesmo para me fazer dar risada numa situação dessa. Só você para fazer eu sorrir num momento tenebroso como esse. Quando na realidade era a alma sendo sufocada, que encontrou outra alma boa, se relacionou e automaticamente o peso trevoso foi embora e você se sentiu livre. Sabe? E eu quero comentar dentro do que nós estamos falando sobre relacionamento, sobre alguns detalhes. Minha esposa, se puder, traga para mim um copo de água normal para mim. Essa aqui está com gás. Traz normal, por favor. Quem encontra uma esposa ou quem encontra um marido de verdade, encontrou uma preciosidade. Encontrou uma pérola. Essa é a realidade. Uma pérola que você não pode desprezar de qualquer maneira e perder por nada nessa vida. E eu quero falar com você sobre relacionamento, conforme nós estávamos falando a respeito obrigado, Souza. Olha que bem, pastor, tem aprendido a pregar com o Senhor. Maravilha, maravilha. Eu vou falar sobre relacionamento com vocês, conforme nós começamos a tarde falando do relacionamento com Deus e de relacionamento humano.
Eu quero tratar de um assunto com vocês que eu tenho certeza que isso já aconteceu nas tuas amizades, ou no teu casamento, ou se você namora, no teu namoro. O que, pastor? Aquele momento que você percebe que está se esfriando, que há um esfriamento, que algo não está certo, que algo não está bem. O que pode levar um relacionamento a se esfriar? O que pode levar um namoro a esfriar? O que pode levar um casamento a esfriar? O que leva uma amizade verdadeira a esfriar? O que gera isso? O que causa isso? Eu gostaria que você fosse anotando, porque isso é muito importante. Muito importante. Principalmente para aqueles que são casados, que têm o seu cônjuge. Ouça com atenção, se você puder, chama ele para assistir essa live, chama ela para assistir essa live contigo, que agora eu vou começar a falar com vocês dois, que é o marido e a esposa. Eu vou começar a falar com vocês agora. Vamos lá, chama ele, chama ela, deixa o like, compartilha essa live e vamos para cima em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos fazer acontecer? Deixa eu te dizer uma coisa. O que gera, o que causa esfriamento em um relacionamento? Primeiro detalhe, marque aí. Primeiro detalhe, anote isso daí. A ausência de contato. Não entendi, pastor. Marca isso. A ausência de contato. A ausência de contato, tá? A ausência de contato, ela é um dos vilões para um casamento se acabar em nada. Como assim, pastor, a ausência de contato? A ausência de contato é aquele distanciamento de que a pessoa elas não se tocam mais, elas não têm mais aquele abraço verdadeiro, já não tem mais aquele beijo verdadeiro, já não tem mais, sabe? Enfim, você sabe do que eu estou dizendo, esse contato, tá? Não é sexo, é contato, sabe? Aquele beijo, aquele abraço, sabe? Aqueles sorrisos bobo entre os dois. Quando isso começa a acontecer no relacionamento, esse relacionamento está caminhando para um esfriamento. Esse relacionamento está a caminho de um esfriamento. Está conseguindo entender? Está indo em direção a um grande esfriamento. Essa ausência de contato, essa ausência de, sabe? Você sabe quando a pessoa está namorando, né? Como a Carmen Maia escreveu, né? Mais química, exatamente. Quando começa a faltar essa química, esse contato que existe no namoro. Todo namoro tem essa química, esse contato, esse olhar, né? Aquele olhar que você sabe que a pessoa está olhando, admirando. Quando isso começa a acontecer, esse relacionamento está caminhando e trilhando a passos largos para um esfriamento. Eu sei que o que eu estou falando aqui, muitos podem até não gostar do que eu estou falando, mas todos sabem que eu estou falando uma verdade e que essa verdade está acontecendo em muitos relacionamentos de pessoas que estão aqui agora nos assistindo. Quando saem os dois, é um lá na frente e o outro para trás. Antes tinha aquele contato, aquela pegada de mão. Mesmo tendo crianças, ele carregando a criança ou ela carregando a criança e os dois ali juntos. De repente, ele está lá na frente e ela para trás. Ou vice-versa. Ele está lá na frente e está ela com os filhos para trás. Esse contato, quando ele se esfria, esse casamento está indo em direção a um fracasso e a uma destruição muito grande e começa com esse esfriamento. Deixa eu passar outro detalhe para você, já vou abrir para as perguntas. Acho que a minha esposa não ouviu eu pedindo a água, talvez ela deve estar fazendo o Júnior dormir, né? Mas vamos com essa daqui mesmo. Segundo detalhe que faz um relacionamento, um casamento se acabar, esfriar, né? Esfriar.
o causador do esfriamento. Porque tem pessoas que estão me acompanhando, antes de eu falar o segundo, que eles começam a viver isso, e essas pessoas se perguntam da seguinte forma: meu Deus, o que eu fiz de errado para mim estar vivendo isso no meu casamento? O que eu estou fazendo de errado? Se eu estou te servindo, se eu estou frequentando os templos, se eu estou me esforçando, o que eu estou fazendo de errado? Eu estou passando para você detalhes que levam um casamento, um relacionamento a se esfriar. Segundo, marca aí. O que, pastor? Vida sexual desativada. Um casamento que não tem uma vida sexual ativa, esse casamento, ele está a passos largos para o esfriamento. Porque uma das coisas, não é o principal, é um conjunto, mas uma das peças do quebra-cabeça que faz o casamento permanecer aquecido é a vida sexual ativa. Dentre todas as engrenagens, porque é uma engrenagem, o carro ele não funciona porque ele tem um motor simplesmente. Não adianta ter motor e não ter bateria. Não adianta ter motor e bateria e não ter combustível. Não adianta ter combustível, motor e bateria e não ter volante. Está conseguindo entender? Não adianta ter todos esses itens e está faltando roda e pneu. Então, é um conjunto muito grande que faz um carro andar. Não é somente entrar dentro dele e sair dirigindo, trocando de marcha. Não. É um conjunto muito grande que faz o veículo andar. Assim é o casamento. É um conjunto, sabe, de comportamentos e atitudes que faz esse casamento estar aquecido. Então, o sexo não é o principal. Porém, é um dos itens indispensáveis. Por quê? Porque o sexo é o termômetro que vai indicar como está, sabe, a atração de um para com o outro. Como está o sentimento verdadeiro de um para com o outro. Como está o encanto de um para com o outro. Se isso não existe, então, que prova que o casal vai ter de que um deseja o outro, de que um quer estar com o outro? Que prova? Presentes? Qual é a prova? Presente? Passear no shopping? Fazer um cruzeiro em alto mar? Viajar lá para a África, fazer um safari? É isso que é a prova? Não. O que vai provar que ambos se desejam é o sexo. E quando isso é desativado em um relacionamento, então, meu amigo, então, minha amiga, esse casamento está trilhando para o esfriamento. Está trilhando para um nível de frieza muito grande e, automaticamente, ali está aberta uma brecha para, a qualquer momento, um adultério, uma prostituição, uma traição, algo mal, algo ruim acontecer na vida dos dois. Você consegue compreender? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos para o terceiro. Vamos para o terceiro. O que leva um relacionamento a se esfriar? E isso que eu vou falar, isso aqui é terrível. É uma das coisas que mais está acontecendo nos dias em que nós estamos vivendo. Gente, eu estou percebendo que tá devagar essas lives, tá devagar essa live, hein? É o like que tá baixo. Vamos lá, deixa o seu like, em nome de Jesus, deixa o like, vamos para cima. Olha o que o Souza escreveu, né? Bom, se ele escreveu, ele não há nenhum problema, né? A gente mostrar, porque tá aí para todo mundo ver. Olha o que ele escreveu. Minha esposa faz orações, lê a Bíblia, jejua, toma ceia, mas, olha aí. Isso aí é um problema gravíssimo. Aí tem pessoa, eu estou dando risada aqui, pastor. Isso não é engraçado. Isso não é engraçado. Isso é terrível. Terrível. Terrível, terrível. Porque isso aí é uma brecha muito grande. Uma brecha gigantesca para Satanás entrar e destruir por completo esse relacionamento. E aí todo jejum, toda oração, toda vigília, toda santa ceia tomada, tudo que foi feito, de nada vai valer. Porque de que adianta eu fazer de tudo se dentro da minha casa, que é a principal igreja minha, eu estou faltando?
Está entendendo? Essa é a grande realidade. Terceiro detalhe que leva um relacionamento a se esfriar. Marca esse terceiro aí. Anote o terceiro. Anote o terceiro. Minha esposa está assistindo a live, né? Ela está assistindo a live. Minha esposa, traz uma água sem gás para mim aqui, por favor. Por favor, me traga uma água sem gás que, como diz o ditado lá nos interior, a goela está seca. Traz uma água, por favor, para mim. Não acredito que agora não viu, né? Vamos lá. Marca aí, ó. O terceiro. Qual é o terceiro, pastor? Brigas rotineiras dentro de casa. As brigas rotineiras, as brigas constantes, isso é uma arma terrível para destruir um relacionamento, causando o esfriamento. Porque a pessoa passa brigando o dia inteiro, brigando o tempo inteiro, discutindo, batendo boca, se acusando, se xingando. Aí à noite, como que os dois vão dormir junto? Um de cara virada para lá e um de cara virada para lá. Você consegue entender? Como que os dois vão viver juntos? De que maneira? Obrigado, minha esposa. Chegou aqui, agora sim. Agora vai, né? Vamos lá. Como que um carro vai andar sem água no radiador, né? Você entendeu? Então, essas brigas constantes, essas discussões, esse bate-boca, essa coisa toda, isso aí esfria um relacionamento. Você pode ter certeza que, aliás, as brigas e as discussões é o princípio da destruição na vida de uma pessoa. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Eu vou adiantar aqui, porque são pelo menos aí uns 7 a 8 tópicos, então eu vou adiantar, tá? Como diz a Elizabeth Souza, e as crianças presenciando as brigas. Horrível, horrível. Olha aqui, ó. O quarto detalhe que eu quero dizer para você que esfria um relacionamento. Isso aqui é pesado, hein? O que, pastor? A falta de confiança. Falta de confiança. Eu vou perguntar para você que é casado ou casada, seja sincero e sincera. Qual o nível de confiança que você tem no seu marido ou que você tem na sua esposa? De 0 a 10. Que nota que você dá para a confiança que você tem no seu marido? Que nota que você dá para a confiança que você tem na sua esposa, no seu namorado, na sua namorada? Qual o nível de confiança? Pelo nível de confiança, deixa eu ver aqui, vamos lá. A Isis, 10. Vamos lá, gente. Cadê? Qual o nível de confiança que você tem no seu marido? 10, 10, 10, 7, 10, 10. Maravilha, hein? Que bênção. E aí? 9, 9. Deixa eu ver. Ver quem mais aqui. 10, 10. Obrigado, minha esposa. A reciprocidade é verdadeira, viu? Pode ter certeza disso. 10. 0, 0, 0, 0, aí uma montoeira de 0, hein? 5, 5. Você consegue entender? Tá, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? A confiança, ela é uma taça de cristal. Não tem conserto. Uma vez quebrada, quebrada para sempre. Você pode perdoar, você pode reconciliar, mas a confiança vai continuar perdida. É a mesma coisa de alguém vai dormir na sua casa. Aí na noite, naquela noite que todo mundo está dormindo, essa pessoa vai lá na caixinha onde você guarda o dinheiro para pagar as tuas faturas, pega aquele dinheiro, sai pela porta dos fundos, deixa a porta encostada e vai embora. No outro dia de manhã que você levanta, você vai lá bater na porta do quarto da visita, a visita já não está mais. Você vai conferir o dinheiro na caixinha das contas para pagar, o dinheiro foi embora. Você aceitaria essa pessoa de novo dentro da tua casa? Você receberia de novo essa pessoa para dormir dentro, debaixo do mesmo teto que você? Você consegue entender? Você aceitaria? Com certeza não. Você poderia até perdoar, mas não vai querer mais de volta na sua casa. Assim é a confiança. A confiança, uma vez que for quebrada, ela não volta mais. E nós temos que tomar cuidado para você não gerar desconfiança no seu cônjuge.
Não é desconfiança, as desconfianças, o camarada está paranoico, que a mulher está paranoica. Não, confiança com motivos. Desconfiança com motivos. Tem gente que dá motivo para desconfiança. Tem pessoas que dão motivo para desconfiança. Cuidado, porque a falta de confiança é uma das peças primordiais para a destruição de um relacionamento. Vamos continuar aqui. Eu falei 4, né? 4. Vamos lá, deixa eu falar quinto aqui para você, o quinto. Qual é o quinto, pastor? Isso aqui é o fim da picada, né? Qual é o quinto? Traição. Traição. A traição é a destruição. A traição é a destruição de um casamento, de um namoro, de uma amizade. Eu vejo a traição como uma das atitudes mais satânicas que existe na face da terra. Eu vejo a traição junto com a inveja, junto com a mentira, como assim, junto com a injustiça, com a indiferença, sabe? Com o desprezo, como assim um dos comportamentos mais tenebrosos que um ser humano possa praticar. Não é mesmo, Leandro? Deus abençoe. Leandro está nos acompanhando, a Gilda, também o Nicolas e toda a família. Traição. Aonde entra a traição, o eterno Deus se afasta. Porque toda vez que alguém trai, Deus lembra Satanás traindo ele na eternidade. Então, cuidado. E esses comportamentos anteriores são portas para a traição. São portas. Tá? Como eu citei, tantos outros comportamentos. Qual mais? Marca aí. Marca o sexto. Marca o sexto. Indiferença. Pastor, o que é indiferença? Indiferença é o contrário de amor. Quando eu amo, eu quero estar junto. Quando eu estou indiferente, eu passo em cima e finjo que não estou vendo. A indiferença é loucura. A indiferença dói demais. Demais. Você está ali morrendo e a pessoa passa por você e finge que não está te vendo. Indiferença. Eu estou acelerando para dar tempo de você fazer as perguntas e a live não ficar muito extensa, tá bom? Indiferença é o sexto. Tá? Você já viveu isso? Já enfrentou isso? Ou tem enfrentado isso, a indiferença? A pessoa, ela finge que não te vê. Você está dividindo o teto com a pessoa, um exemplo, e você passa a semana inteira esbarrando na pessoa para lá e para cá, né? Para lá e para cá, e a pessoa finge que não te vê, não te dá uma palavra sequer debaixo do mesmo teto. Indiferença. O que mais, pastor? Marca aí o sétimo e nós já vamos abrir para as perguntas. Prepara aí a sua pergunta aí, prepara aí. Qual que é o sétimo, pastor? Falta de respeito. O desrespeito. Desrespeito. Você já viveu isso já? Já passou por isso? Já enfrentou isso? De viver ou conviver com uma pessoa que não te respeita. A pessoa não te respeita. Ela, na frente das demais pessoas, te xinga, grita contigo, sabe? A pessoa na frente de todos te humilha. A pessoa não te respeita. Foi o que eu falei hoje à tarde. A falta de respeito é uma situação tão tenebrosa e tão grave que ela vai se avolumando a um ponto que, se a pessoa não cortar pela raiz esse mal chamado falta de respeito, o cidadão, que é um exemplo, o marido dela, é capaz de passar na frente dela de mão dadas com a amante. A falta de respeito é algo tão diabólico que, dependendo da gravidade que chega, ela é capaz de passar dentro do carro junto com o amante e dar um tchauzinho para ele, porque é o marido que está lá do lado de fora. A falta de respeito é uma coisa que não tem limites. Quanto mais a pessoa vai aceitando a situação, mais o desrespeito vai aumentando. Quanto mais vai aceitando, mais o desrespeito vai aumentando. O desrespeito é como se fosse uma massa de pão levedada.
É como a massa de pão que você coloca fermento. Não tem limites. O desrespeito é assim, é algo que não tem limites. E se você não cortar esse mal pela raiz, junto com esse desrespeito vai vir a humilhação, a vergonha, a zombaria, o escárnio, a afronta, vai vir um conjunto de tanta coisa que não presta. Tudo gerado pelo desrespeito. Toda pessoa que não te respeita te afronta. Escuta, pega isso daqui, eu vou te repetir. Todos que não te respeitam, uma das primeiras coisas que eles fazem é te afrontar. Quem não respeita, afronta. Quem não respeita, humilha. Quem não respeita vai fazer de tudo para te ver para baixo. E isso são os causadores do esfriamento no relacionamento. O que mais, pastor, pode esfriar um relacionamento? Porque de tudo que o senhor está falando, o meu, nada disso está acontecendo. Também tem os ataques espirituais. Os ataques espirituais é também um gerador de esfriamento no casamento, no relacionamento. Talvez nenhum desses itens que foram citados fazem parte do seu relacionamento, mas por a pessoa não ter uma vida espiritual, sabe, em retidão na presença de Deus, os demônios atacam espiritualmente e encontram legalidade para trabalhar contra a vida da pessoa e causar todos esses transtornos, todas essas derrotas, todo esse sofrimento, todo esse fracasso. Então, que fica aí esses 8 tópicos, tá? Esses 8 tópicos para que você possa meditar, tá? Eu poderia citar outros tópicos aqui, como, por exemplo, enfermidades. Enfermidade causa esfriamento no relacionamento. Eu, nesses quase 26 anos pregando evangelho, eu já vi casamento que era uma bênção. Quando um dos cônjuges adoeceu, simplesmente o marido ou a mulher começou a trair. Você está entendendo? Começou a trair. Começou a trair. Misericórdia, pastor, que isso? Que isso não. O que eu estou falando não é novidade para todo mundo aqui, não. Tem gente que sabe de casos assim. Que o casal estava muito bem. De repente, a mulher adoeceu. Foi acometida de um câncer, de uma doença, um problema lá que ela foi se definhando. E o que ele fez? Em vez de ele ficar do lado dela para defender, para ajudar, para ser um verdadeiro companheiro, arrumou um amante. Arrumou um amante. E vice-versa. Mulheres também. Que o marido com problema, isso e aquilo, ela arrumou um amante. Você está entendendo? Falta de lealdade. Falta de respeito, de hombridade. O que mais, pastor, que esfria o relacionamento? Que pode esfriar um relacionamento? Vida financeira. A vida financeira tem sido a causa de muitas pessoas terem o seu relacionamento acabado, detonado, sabe? Vida financeira, dívidas, né? Dívidas, muita dívida, muito descontrole financeiro, sabe? Muito descontrole financeiro. A vida financeira, se a tua vida financeira não estiver equilibrada, eu não estou falando você estar rico, mas pelo menos equilibrada, seu casamento vai começar a sofrer alguns respingos desse desequilíbrio financeiro. Você está entendendo? Olha aqui, ó. Olha o Caíses escreveu, para você entender que eu não estou falando bobagem. Olha aí, ó. Verdade, pastor, é o caso da minha irmã. Ficou com problema, a primeira coisa que o esposo fez foi arrumar a amante e ir embora de casa. É isso. E não é só a sua irmã, não. Tem muitos que a mulher fez isso, que o marido fez isso, porque isso daí, enfermidades, é um dos motivos que levam o relacionamento a se esfriar e acontecer esses episódios. Vida financeira também. Quantas mulheres que o marido, enquanto está bem financeiramente, está te chamando ele de amor, né? Todo dia 5 e todo dia 30 é amor daqui, amor dali, amor de lá, né? Amor aqui, amor... 5 não. 5 e depois do dia 5 é o dia 20. É isso. 5 e 20. Né? 5 e 20. Todo dia 5, todo dia 20 é amor daqui, amor dali, porque o salário está na mão. No decorrer dos outros dias,
é só desprezo, xingamento, humilhação. Por quê? Porque essa pessoa embasa o seu relacionamento na vida financeira e automaticamente não consegue administrar. Você está entendendo? Essa é a grande realidade. Como diz o Ayrton Ribeiro, se o homem não tiver uma vida financeira equilibrada, a primeira coisa que vai embora é a mulher. Mas não é todas, não. Tem muitas mulheres aqui na live que já enfrentou isso ao lado do marido e não deixou ele na mão. Pelo contrário, foi para a batalha também, para levantar recursos, e hoje os dois estão vivendo bem financeiramente, porque houve hombridade, né? Mas tem muitos que perderam a família porque a vida financeira não estava fluindo. Essa é a grande realidade. Outra coisa que esfria um relacionamento: mentiras. Mentiras. Por tudo que é mais sagrado, não minta. É isso. Eu vou repetir. Por tudo que é mais sagrado, não minta. Porque a mentira arrebenta um relacionamento. Eu tenho certeza que nem uma mulher, nem um homem daqueles que estão aqui suporta mentiras. A mentira, ela entrou, já era. Acabou. Não tem como continuar. E se continuar, vai continuar se acusando, vai continuar, se degladiando um com o outro, porque a mentira é a destruição de uma família. A mentira é o próprio espírito do diabo entrando no meio dos dois. Está entendendo? Fala a verdade. Ainda que venha doer, ainda que você venha, passar a maior vergonha, mas fala a verdade. Fala a verdade, porque a verdade, ela automaticamente prevalece, Aí você pergunta: pastor, o que precisa ser feito para um relacionamento ser reatado? O que precisa ser feito para essa vida a dois se reatar? Eu vou dizer aqui para você em poucas palavras. São palavras simples que talvez agora você não vai entender. Talvez agora você não vai entender, mas aqueles que estão acompanhando, se colocar em prática, você vai ver que vai funcionar. Tá? Primeiro, marca aí. Primeiro, se ame. É isso. Se ame. Você quer que o teu relacionamento seja reatado e fortalecido? Se ame. O amor próprio é uma das armas primordiais para quem está lá do outro lado te amar também. Porque como alguém vai me amar se eu não me amo? Como alguém vai me respeitar se eu não me respeito? Como alguém vai me tratar, vai me tratar de uma forma requintada se eu não me trato? Como alguém vai ver beleza em mim, virtude em mim, se eu mesmo não vejo nada de virtude e nada de beleza em mim? Então, o amor próprio é um dos detalhes para esse relacionamento ser reativado. Quer seja um relacionamento que foi destruído, quer seja um relacionamento que está se acabando. Porque diante desses detalhes que eu estou citando aqui, a pessoa que está vivendo um relacionamento com ausência de contato, um relacionamento de vida sexual desativada, um relacionamento de brigas rotineiras, um relacionamento de falta de confiança, de traição, de indiferença, de falta de respeito, enfim, todos esses detalhes que eu citei, quem está vivendo isso, a tendência é a pessoa se largar. É a pessoa, se largar. Não se cuida mais. Para mim eu não quero mais saber de nada, não. Não se cuida mais. Não cuida mais das unhas, não cuida mais do cabelo, não cuida mais da pele. Isso eu estou falando para homem e para mulher. Não cuida mais do corpo, não cuida mais de nada. A vida dele e dela virou só os frangalhos. Então, um dos detalhes para acontecer essa restituição é o amor próprio. É você se amando. Se você se amar, automaticamente, quem está lá do outro lado vai ver e vai dizer: olha, mudou. Houve uma transformação. E eu quero saber que transformação é essa. E vai haver uma aproximação. Esses detalhes que eu citei aqui, esses tópicos que eu citei, são tópicos e degraus que vai levando a pessoa, degraus que vão levando a pessoa
rumo ao poço chamado depressão, rumo ao poço chamado vários tipos de síndromes. Então, o amor próprio é um dos detalhes para esse relacionamento ser reativado, sabe? Ser reativado. O que mais, pastor? Marca aí o segundo. Marca o segundo, eu já vou abrir para as perguntas e para as respostas. Minha esposa colocou aí, o Souza. Está aí na linha do tempo o número do Pix e o número da conta do Ministério. Tá bom? O segundo, anote aí o segundo detalhe para você conseguir reatar o seu relacionamento, seu casamento, seu namoro, enfim, tudo aquilo que diz respeito à sua vida sentimental. Qual é o segundo? Humildade. Pastor, eu não entendi. Humildade. Às vezes, a pessoa tem um casamento ou namoro, ou algo semelhante, detonado e não tem reconciliação, porque a pessoa não é humilde. Ela não tem a humildade. Ela não tem a humildade de reconhecer, sabe? De reconhecer que o perdão é a base de tudo, sabe? Que muitas das vezes tudo o que aconteceu foi um momento conturbado, que às vezes tudo o que aconteceu foi por causa de influência de outras pessoas, que às vezes tudo o que aconteceu foi o distanciamento de Deus, a falta de conhecimento da palavra do Senhor. Então tudo isso é um pacote que gera destruição. E aí, pastor? E aí, que se você não tiver, não praticar, não viver uma vida de humildade, você simplesmente, a pessoa vai tentar reatar e não vai ter esse reatar novamente. A pessoa vai tentar mudar e não vai ter mudança novamente, porque está lidando com a pessoa que não é humilde. Que não é humilde. Você consegue entender? O que mais, pastor? Marca aí o terceiro. Você está percebendo que nessa questão de relacionamento, que eu estou citando para você, não está sendo envolvido nada de revelação, nada de profecia, nada mirabuloso, são coisinhas simples que deve ser feito para que a história venha a ser transformada na presença de Deus. Terceiro detalhe que faz ou que pode levar um relacionamento a ser reativado, um relacionamento a voltar, né? Voltar a ser o que realmente é, né? O que é para ser. O que é, pastor? Cumpra o seu papel. Não entendi. Cumpra o seu papel. Você é um homem, cumpra o seu papel de homem. Tá? Cumpra o seu papel de homem. Obrigado, Silvana Souza. Você é um homem, cumpra o seu papel de homem. Obrigado, Leandro Alves. Que o Altíssimo te abençoe. Obrigado pela semente do reino de Deus. Que o Pai das luzes venha te abençoar em tudo, em nome de Jesus. Às vezes a mulher ela não cumpre o papel de mulher. Às vezes o homem não cumpre o papel de homem. Você tem que cumprir o seu papel. Se você quer que o seu relacionamento venha ser pregresso, você precisa cumprir o seu papel. Senão, como que fica? Como que fica esse relacionamento? Você consegue compreender? O que mais, pastor? Deixa eu falar só mais uma aqui, nós já vamos abrir para as perguntas e para as respostas. O quarto detalhe para você reatar um relacionamento. Quarto, o que, pastor? Você tem que querer. Não entendi. Você tem que querer e desejar por isso. Você está entendendo? Não, eu não entendi. Esse eu não entendi. Deixa eu te explicar. Você precisa desejar esse reatar de relacionamento. Eu conheço uma pessoa, um casal, que eles estavam separados. E nessa separação, essa mulher veio até a mim, né, me procurou e disse assim: pastor, eu queria tanto voltar com meu marido. Eu me lembro dos cruzeiros que nós fazíamos. Eu me lembro das viagens que nós fazíamos para fora do Brasil. Eu me lembro, sabe, de tantas coisas bonitas que aconteciam entre nós. E como eu estou sofrendo, como eu choro. E na hora que ela falou isso, veio da parte de Deus, assim, aquela inspiração de fazer uma pergunta diferente para ela. Eu disse: é mesmo? Nossa, pastor, estou sofrendo demais longe dele. Eu não suporto viver longe dele. A gente comia em restaurantes caros. Ele sempre teve carro bom. Nós sempre morávamos em casas boas.
Hoje eu tive que voltar para a casa da minha mãe, e lá tem incomodação dos netos dela que está lá também, toda aquela confusão. Eu não suporto mais isso, pastor. Ora para Deus trazer meu casamento de volta, meu marido de volta. Eu fiz a pergunta para ele, escuta, senhora, a senhora está com saudades, a senhora está desejando a pessoa do teu marido ou aquilo que ele te proporcionava? Ela disse, não entendi. Eu disse, vou perguntar de novo. A senhora está com saudade da pessoa do teu marido ou do que ele te proporcionava? Ela disse, eu não entendi direito. Eu falei, não, a senhora entendeu. A senhora quer o teu marido de volta ou os benefícios que virão junto com ele? Ela deu uma risadinha sem graça e disse, sabe, pastor, na verdade, eu não sinto saudade dele, porque ele é meio grosso, ele é meio estúpido, ele me humilha, mas eu tenho saudade da vida boa que eu vivia com ele. Eu tenho saudade dos cartões que ele deixava comigo. Eu tenho saudade dele ir trabalhar, né? Ele ia trabalhar na multinacional, que o ônibus passava na frente de casa para pegar ele, e ele deixava o carro na garagem, e eu ia fazer as unhas no shopping. E eu ia nas lojas caras comprar sapato e roupa. Eu tenho saudade desses benefícios, pastor. E também, é claro, dele também, né? Falei, não, a senhora não tem saudade dele. A senhora tem saudade dos benefícios que ele te trazia. Então, minha senhora, eu falei para ela, como eu estou olhando para você, então, minha senhora, desencana, sabe? Sai fora dessa. Vai lutar pela tua vida, sabe? Vai lutar pela tua vida e procurar desenvolver um sentimento verdadeiro primeiro dentro da senhora, para depois pedir oração. Porque se esse homem voltar para ti, a senhora vai estar enganando ele. Se esse homem voltar, a senhora vai estar pagando um papel de boa moça, quando na realidade o teu interesse é só na mordomia. A senhora não tem interesse pela pessoa dele. Se ele cair doente de cama, a senhora não vai cuidar dele. Se ele sofrer um acidente e tiver algum membro do corpo amputado, a senhora não vai fazer o papel para ele. Não, Deus me livre, pastor. Falei, então pronto, minha amiga. O que a senhora quer pedir oração para mim? O que a senhora quer oração? Então, se você quer realmente um relacionamento, você quer realmente reatar um relacionamento, reatar um namoro, obrigado, Silvana Costa. Que o Altíssimo te abençoe e te prospere em tudo, em nome de Jesus. Se você quer reatar um relacionamento, você precisa desejar isso. Desejar a pessoa, não o que a pessoa tem. Desejar a pessoa, não o que a pessoa tem. Eu, por exemplo, eu estou casado. Eu não desejo o que a minha esposa tem. Eu não desejo o que a minha esposa ganha. Eu não desejo os benefícios que a minha esposa traz. Eu desejo a pessoa dela. Eu quero estar com ela. Nós já passamos momentos tenebrosos juntos. Já passamos momentos de chorarmos juntos. Passamos momentos que ela sabe muito bem que eu estou falando, e não é de se esconder. Eu não tenho nenhum tipo de vergonha de falar isso. Momentos de nós não termos R$50 no bolso para ir até um mercado comprar alguma coisa para comer. Misericórdia, pastor. Pois é. Tem dias na nossa vida que R$50 vale 5 milhões. E tem dias que 5 milhões não vale R$50. Você consegue entender? É assim a vida. Agora, se eu estivesse só no interesse do que tem, no momento de dificuldade, pé na tábua e vamos embora. Você está entendendo? Então, para haver um relacionamento de verdade, um reatar, e aquele reatar aceso pela chama do amor, precisa ter desejo de estar juntos. Senão, não tem como Deus trabalhar. Você conseguiu compreender? Eu acho que eu falei bastante, né? Falei bastante aqui, já quase 1 hora. Minha alma anda sorrindo outra vez. Milagres extraordinários. Esse é o nosso trabalho que nós temos com mais de 2.000 crianças em Moçambique e África. Temos também 5 bases de missões. Estamos agora com um trabalho voltado para uma região nova, que é a região de Inhamboca, onde nós arrendamos um grande espaço de terra, né, alguns alqueires de terra, e lá estamos cultivando, plantando, semeando, né, vários tipos de cereais e grãos
para alimentarmos as crianças, as famílias e todos aqueles que têm vivenciado ali uma situação de extrema fome, de extrema miséria, né? E nós estamos ajudando, fazendo esse trabalho, fazendo a nossa parte. O pastor Eliseu está lá nesse momento, né? Está lá, foi levar, né, alguns alimentos para os trabalhadores que estão trabalhando lá, né? Nós compramos uma cesta básica e enviamos para lá, né? Enviamos uma quantia também de recursos financeiros para que eles venham comprar o peixe, alguns tipos de cumprimento ali para o almoço, porque eles estão trabalhando lá na roça e é triste dizer a situação, mas é essa a situação, trabalhando sem comer nada, porque não tinham nada para comer. Então, assim, algo muito triste. Graças a Deus, com a ajuda de todos, nós conseguimos chegar lá, levando o alimento. E olha como foi a chegada. Ministério Milagres Extraordinário, extraordinário, Deus abençoe a senhora, abundantemente, em nome de Jesus. E a todos os parceiros que têm nos acompanhado, olha só. Esta é a caminhada que nós estamos decorrendo aqui. É uma picada mesmo, né? Ó, você tá vendo? Então, assim, é um caminho, né, que eles abriram uma picada ali para pelo menos moto entrar, mas não tem uma estrada que dá acesso a esse lugar. É o que você tá vendo aí, ó. É essa picada, né, no meio do mato, né, no meio do nada, ali na garupa, você pode ver, tem os alimentos. Mas, assim, é uma situação bem complicada onde esse povo vive, né? Graças a Deus que nós estamos chegando lá. Eu vou sempre repetir isso todas as vezes, até o dia em que Cristo Jesus vier para nos levar. O quê? Nós somos a resposta das orações dessas crianças, dessas mães, dessas pessoas abandonadas e esquecidas. Nós somos a resposta do clamor desse povo. Nós somos a resposta do grito, do pedido de misericórdia que as crianças têm feito perante Deus. Então, nós contamos aí com a ajuda de todos vocês, para que não venha faltar, né, recursos para a gente continuar fazendo esse trabalho, ajudando quem precisa, colocando alimento na mesa de quem perece, de quem precisa de um alimento, e que Deus venha recompensar todos. Você pode ver, tem muitos pés de manga aí. No período da manga, muitas crianças vão ser beneficiadas. Olha aí, ó. E são vários e vários pés de manga, dá para perceber que já está todo cacheado, né? Tudo florido já. E isso é bênção de Deus, até porque já está tudo florido, porque de novembro para frente já é período que temos manga, né? Então, é isso. E eu conto com a ajuda de todos vocês, gente. Olha isso aqui, ó. Ministério Milagres Extraordinário, você coordena, Deus abençoe a senhora. Ó, aqui eles chegaram, né? Aonde o pessoal que está trabalhando lá na roça mora. Aqui, os 4 rapazes que estão trabalhando lá na roça, é aqui que eles moram, né? Eles moram aqui e o pastor está chegando ali para deixar a cesta de alimentos, né, para eles e para a esposa, para as crianças. Você vê, as esposas estão ali, né? E vai vendo para você entender a situação que eles estavam vivendo. Vamos, que tal? Vamos. Algo vamos na coisa. Ai, para base. Ok, te cuento. Uma chave. Quando mais 5 litros com não, só vão ter que buscar combustível. Então você está vendo ali, né, a cesta de alimentos. Graças a Deus, de momento eles terão que comer. É uma região nova, nós estamos ali há menos de 10 dias, né? E tantas coisas já acontecendo, né? E essas famílias, com certeza, Deus já está preparando tudo e é bênção, né? Dá uma olhada como que foi o trabalho, como que está sendo o trabalho hoje lá na roça. Olha isso aqui. Vamos à obra. Temos aqui. Eu vou seguindo aqui. Aqui, ó. Tem daquele lado lá. Tudo isso, essa parte aqui, são... Ó, tudo já está regrado, né, molhado. Gente, eu quero pedir para você, tira um print da tela e aí está o CNPJ e o número do WhatsApp para você estar nos ajudando. Tira um print da tela,
nos ajude nesse dia de hoje. Nós precisamos comprar mais sementes, tá? Precisamos comprar sementes para abastecer todo esse território com plantio, porque simplesmente o terreno é muito grande e as sementes que nós conseguimos é pouco. Então precisamos de semente de milho, feijão, tomate, alface, cebolinha, salsinha, couve, repolho, beterraba, berinjela, falta muita coisa, batata doce, e nós contamos aí com a ajuda de cada um de vocês para que esse trabalho nós venhamos a conseguir concluí-lo. Jogando milho. Aqui, ó. Eles cortaram essa parte, colocaram aquele tubo para permitir também desmontar o tubo, né? Quando fica cheio para carregar é difícil. Mas é assim mesmo que eles fazem. Vamos à obra. Aí, ó. Esse lado, vem. Aí, ó. Aí. Uma terra molhada, né? Isso é uma bênção de Deus, gente. Aqui, ó. Assim que eles fazem. Mana. Você está vendo a distância, gente, do rio que essa mangueira está alcançando? Está vendo? Né? Você está vendo a distância? Ela está pegando toda a parte central da roça e aí eles vão, né, abrindo as valetas, né? E a água vai molhando tudo. Então, assim, uma bênção de Deus. Foi caro, mas pelo que nós estamos vendo, valeu a pena, porque olha a utilidade dessa mangueira vermelha aí. Estou a ver, ainda não começaram a trabalhar nada. Estão a ensaiar? Estão a ensaiar? Estão a trabalhar os homens. E olha a força que a água está chegando nesse lugar aí, né? A mais de 150 metros do rio, olha a força que a água está chegando. Aqui, ó, a pressão de água aqui. Muita pressão. Aqui, ó. Aqui. Ainda vai até lá na ponta, lá, no fundo, lá. Tudo isso. Até lá. E esse lado todo, até lá, daquela margem lá. O como você tu sabe, Hugo? Tu não abre manga, Hugo? Hugo, quando vê algumas da tutessa azul? Mamãe tutessa azul? Então você está vendo aí, né, a grande área de espaço de terra sendo preparado, molhando para nós já termos aí nos próximos dias o milho, né? O milho já aparecendo, todo esse espaço de terra aí começando a ficar com aquele verde de vida, né? Aquele verde bonito. Isso é maravilhoso, gente. A água do rio, lá, mais de 150 metros, daqui para lá. Essa água está saindo diretamente lá onde tem crocodilo, hipopótamo, um lugar muito arriscado. Essa água está saindo de lá mesmo, diretamente para cá. Aqui, pressão. É como diz aquele ditado, né, que você está escrevendo. O rio sempre esteve ali, né? Sempre. Sempre o rio esteve ali. Só faltava esse recurso, né? Todo esse trabalho aqui, ó. As mulheres vão vir pegar água aqui, na bica do cano, né? No que está realmente aí no chão, como você está vendo ali. Essa água que eles vão pegar e levar para casa. E isso revela o quê? Que eles estão 150 metros de distância daquele rio, cheio de crocodilos, de hipopótamos e algo semelhante. Então, assim, é uma benção de Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus pela vida de todos vocês que têm compreendido, né, a missão que Deus deu para cada um de nós. Porque não é uma missão apenas de um pastor, ou de 2, ou de 3, ou 4, não. É uma missão nossa. E para uma missão como essa se materializar, precisa ter um povo que entende que Deus está o chamando para essa missão. Então nós só temos a agradecer pela vida de todos vocês. Compartilhe essa live, né? Eu fico imaginando também a emoção e a alegria deles verem toda essa bênção, né? Porque não existe isso aí, né? Essa realidade não existe. É Deus proporcionando para eles essa rica oportunidade, né? Ministério Milagres Extraordinários, Pastor Claudinei, Deus abençoe o Senhor, em nome de Jesus. Acabamos de chegar aqui
Nhampoca, aqui está, né? A nossa machamba, os homens já estão a lançar aqui a semente do milho. Então, nós acabamos de chegar aqui, é muito cedo que nós saímos. Nas bombas de combustível, né? Ou seja, de gasolina, nós estamos a permitir enchermos, né, 5 litros ou botija. Então, estão a permitir somente carros e motos. Então, este tanque dessa moto é de 12 litros. Então, aqui nós conseguimos abastecer 12 litros, 2 litros que é para um mototáxi. Então, 10 litros que nós conseguimos comprar aqui agora, vamos encher estes 6 litros. Depois, quando eu for a vir de novo, irei comprar mais 10 litros. E vamos colocar na moto e chegamos aqui, tiramos como estamos fazendo aqui. Então, significa 10 litros que nós vamos tirar aqui, com outros 10 litros que nós vamos vir com ele. São 20 litros. Né? Então, sendo assim, passei por mercado, onde vendem feijão, peixe seco, carne moída, era antes de arrumar, né? Então, eu achei melhor trazer o valor na minha mão, né? Trazer o valor aqui na minha mão, para poder fazer a entrega, né, ao nosso homem aqui, que é o responsável, né, do campo aqui da Machamba. Estamos também aí com a cesta básica que nós compramos, né? Aqui, 25 kg de arroz, né? 25 kg de farinha, estamos aqui também com óleo, né? Badala, dinheiro isso. Então, esse dinheiro aqui para comprar, né? Feijão, peixe seco e tudo aquilo que é necessário. Passamos de lá no mercado, não conseguimos comprar porque era antes de abrir. Então, estamos aqui com 25 kg de... Está tendo retorno, a voz do pastor, da participação? Vamos lá, vamos ver se o problema é o microfone meu aqui. Farinha, 25 kg de arroz, estamos aqui com óleo, não é para ficar fome aqui. Hã? Senhor, sim. Não é para ficar fome, foi o senhor que reclamou ontem, né? Então não é para ficar fome aqui. Sim. Então compramos isto aqui, mãos à obra, comer, trabalhar, qualquer coisa vamos falar. Então é isso aí, já demos aqui o dinheiro e amanhã... Bom, tá aí então, gente, as imagens, né? O pastor Eliseu levando ali os alimentos, já deixou um pouco de alimento lá nas casas para as mulheres e trouxe esses aí para eles também, que eles vão fazer ali já no improviso próximo da própria roça para não precisar ir em casa. Então, eu peço a vocês, um pouquinho de cada um, não vai deixar ninguém aqui, né, ao ponto de passar fome aqui no Brasil ou no país que você vem estar, e nós vamos conseguir cumprir a missão. Para 1, 2, 3, 10 é muito difícil, mas todos nós reunidos, assim nós venceremos e o nome de Cristo será glorificado. Então, contamos aí com a contribuição de todos vocês neste dia de hoje, para que o trabalho venha continuar, tá bom? Gente, nós vamos ficando por aqui, eu volto 3 horas da tarde, né? Depois eu quero até ver o que está acontecendo aí nessa questão do eco que vocês comentaram, né? E 3 horas da tarde estaremos de volta com todos vocês para a entrega do propósito de jejum e também para trazer novas atualizações, porque essa manhã e tarde aqui no Brasil, algumas regiões estão aí com expectativas e muita apreensão a respeito aí desses fenômenos que estão acontecendo na natureza, tá? Deus abençoe a todos. Aqui na descrição temos os nossos canais parceiros. Se inscrevam, ative o sino das notificações e vamos para cima em nome do Senhor Jesus, tá bom? Obrigado a todos, compartilhe essa live, passe para frente. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e que Deus abençoe. Obrigado, Alessandra. Deus abençoe. Obrigado a todos vocês que têm nos ajudado. Que Deus recompense cada um de vocês como as mais ricas e perfeitas bênçãos que desce do trono do Criador dos céus e da terra, tá bom? Deus abençoe. Beijo na sua alma. Obrigado, Valdo. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Onde a fé nos chama, nos dizemos sim. Onde a fé nos chama, nos dizemos eis-me aqui. Cristo vai na frente abrindo nosso caminho. Não estamos sozinhos, não estamos sozinhos. Vinha matando amor, chegou
nosso Senhor. Que o nosso Senhor. Onde a fé nos chama, nos dizemos sim. Onde a fé nos chama, nos dizemos eis-me aqui. Cristo vai na frente abrindo nosso caminho. Não estamos sozinhos, não estamos sozinhos. Vinha matando amor, chegou enfim. A fé nos chamou.